Você já parou para pensar? Porque, mesmo quando tudo parece estar bem, ainda existe um vazio silencioso dentro do coração? É como se algo faltasse, como se houvesse um caminho que você ainda não encontrou, uma resposta que ainda não foi revelada. E se eu te disser que essa resposta já foi dada há muito tempo, mas talvez você ainda não tenha percebido, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida, a sua fé e o seu destino. Naquele tempo, Jesus olhou para os seus discípulos e viu algo que talvez você também esteja sentindo agora: medo, insegurança, corações inquietos. E então ele disse algo que atravessa os séculos e chega exatamente até você hoje. Não se perturbe o vosso coração. Percebe a profundidade disso? Ele não disse que não haveriam problemas. Ele não prometeu uma vida sem dor. Mas ele ofereceu algo maior, uma paz que não depende das circunstâncias. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Aqui está o ponto central. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar, é descansar, é saber que, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, existe um propósito sendo construído. E então Jesus revela algo que muda tudo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso não é apenas uma promessa distante, isso é um convite para entender que esta vida não é o fim, que existe um lugar preparado, pensado, planejado para você. Vou preparar um lugar para vós. Você consegue imaginar isso? O próprio Cristo preparando um lugar para você. Não é algo genérico, não é algo aleatório, é pessoal, é intencional. E ele continua: voltarei e vos levarei comigo. Aqui está a esperança que sustenta a alma. Você não está caminhando sozinho. Você não está perdido no meio do caminho. Existe um destino. Existe uma promessa. Existe um encontro. E então ele diz algo que, à primeira vista, parece simples, mas carrega um mistério profundo. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas um dos discípulos, Tomé, reage da mesma forma que muitos de nós reagiríamos. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa pergunta é real, é honesta, é humana. Quantas vezes você já se perguntou isso? Qual é o caminho? O que eu devo fazer? Para onde eu estou indo? E então vem a resposta, uma das declarações mais poderosas já ditas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu mostro o caminho, não é eu ensino o caminho. É eu sou. Isso muda tudo, porque o caminho não é um lugar, é uma pessoa. A verdade não é um conceito, é alguém vivo. A vida não é apenas existir, é estar conectado com ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pode parecer uma afirmação forte, e realmente é, mas não é exclusão, é direção, é como alguém que finalmente aponta a única ponte que leva à vida verdadeira. E então Jesus continua, levando essa revelação ainda mais longe. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Aqui está algo profundo. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Não existe separação, não existe distância. E então Filipe faz um pedido que, no fundo, é o desejo de todos nós. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. É como dizer, só queremos ter certeza, só queremos ver, só queremos sentir que é real. E a resposta de Jesus é quase um convite à reflexão. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Isso toca fundo, porque revela algo importante. Às vezes, Deus já está presente, e nós ainda não percebemos. Quem me viu, viu o Pai. Aqui está o coração da mensagem. Deus não está escondido. Deus se revelou. Em palavras, em atitudes, em amor, em entrega, em Jesus. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Existe uma união perfeita, uma conexão total. E Jesus continua: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que realiza as suas obras. Isso mostra que tudo o que Jesus fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele demonstrou, era Deus se revelando ao mundo. Era Deus dizendo: eu estou aqui, aqui está o meu coração, aqui está o meu amor por você. E então vem um convite direto: acreditai-me. Simples assim. Acredite, mesmo quando for difícil, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando tudo parecer contrário. Acreditai, ao menos, por causa das obras. Olhe ao redor, olhe para a transformação,
Olhe para vidas restauradas. Olhe para momentos em que você achou que não conseguiria, mas conseguiu. Existe algo maior agindo. E então, Jesus termina com uma promessa poderosa: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Isso não é apenas sobre milagres, é sobre viver uma vida que reflete o amor de Deus, é sobre ser instrumento, é sobre carregar luz em meio à escuridão, é sobre ser resposta na vida de alguém, pois eu vou para o Pai. E se eu te disser que existe algo ainda mais profundo escondido nessas palavras, algo que muitos ouvem, mas poucos realmente vivem, porque não basta apenas conhecer o caminho, é preciso decidir caminhar. E é aqui que tudo começa a ficar real, porque enquanto Jesus falava com os discípulos, ele não estava apenas ensinando, ele estava preparando o coração deles para algo que viria, a ausência física, né? O silêncio, a espera. E talvez é exatamente isso que você esteja vivendo hoje. Um tempo em que parece que Deus está em silêncio. Um tempo em que você ora, mas não vê resposta. Um tempo em que você acredita, mas ainda assim sente insegurança. E sabe o que isso revela? Que você está no mesmo caminho que eles. Porque antes da clareza vem a dúvida. Antes da resposta vem o silêncio. Antes da fé amadurecer, ela é provada. Mas Jesus não deixou os discípulos perdidos. Ele deixou promessas. E promessas que continuam vivas hoje. Quando ele disse que iria preparar um lugar, ele não estava falando apenas de um destino eterno. Ele estava falando de pertencimento, de identidade, de um lugar onde você não precisa fingir, onde você não precisa provar nada, onde você simplesmente é aceito. E isso muda completamente a forma como você vive aqui, porque quando você entende que já tem um lugar preparado, você para de viver tentando se encaixar em lugares que não foram feitos para você. Você para de buscar aprovação em pessoas que não conseguem preencher o que só Deus pode. Você para de carregar pesos que nunca foram seus e começa a viver com leveza. Mas existe um ponto que muitos ignoram. Jesus disse que voltaria. E essa promessa não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre presença, é sobre proximidade, é sobre alguém que não abandona, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você falha, mesmo quando você duvida, ele continua vindo ao seu encontro. E isso é graça. Agora pensa comigo. Se ele é o caminho, o que isso significa na prática? Significa que você não precisa mais andar perdido, mas também significa que você precisa escolher seguir, porque o caminho existe, mas ele precisa ser percorrido. E aqui está algo que pode ser difícil de aceitar. Nem sempre esse caminho é fácil, nem sempre ele é confortável, nem sempre ele faz sentido aos olhos humanos, mas ele sempre leva à vida. E talvez hoje você esteja diante de uma escolha: continuar tentando controlar tudo, ou confiar, continuar carregando tudo sozinho, ou entregar, continuar vivendo do seu jeito, ou seguir o caminho que ele mostrou. E essa decisão muda tudo, porque quando você escolhe se confiar, você começa a experimentar algo novo. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma força que aparece mesmo quando você está cansado. Uma esperança que não se apaga, mesmo em meio às dificuldades. E então, voltamos àquela frase poderosa: eu sou a verdade. Vivemos em um mundo cheio de vozes, opiniões, pressões, expectativas. Todo mundo dizendo o que é certo, o que é errado, o que você deve ser, o que você deve fazer. E no meio disso tudo, é fácil se perder. É fácil duvidar de si mesmo. É fácil viver tentando agradar todo mundo e esquecendo de quem você realmente é. Mas quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está dizendo que existe um ponto firme, algo que não muda, algo que não depende das circunstâncias, algo que você pode se apoiar, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E essa verdade não te confunde, ela te liberta, ela te mostra quem você realmente é. Não baseado nos seus erros, não baseado nas suas falhas, mas baseado no amor de Deus por você. E então ele diz: eu sou a vida. E aqui está algo que muitos não entendem completamente. Vida não é apenas respirar, não é apenas existir.
não é apenas acordar, trabalhar, sobreviver e dormir. Isso é rotina, mas não é vida. A vida que Jesus oferece é algo mais profundo. É uma vida com propósito, com direção, com sentido. É acordar sabendo que existe um motivo. É viver sabendo que você não está aqui por acaso. É entender que até as dificuldades têm um propósito maior. E quando você começa a viver essa vida, algo dentro de você desperta. Você começa a enxergar diferente, você começa a reagir diferente, você começa a viver com mais fé, mais paz, mais confiança. Mas isso não significa ausência de desafios, significa a presença de Deus em meio a eles. E isso faz toda a diferença. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. Os discípulos só entenderam tudo isso completamente depois. Depois da dor, depois da cruz, depois do silêncio, depois da espera. E talvez você esteja exatamente nesse depois que ainda não chegou. Você ainda está no meio do processo. E por isso ainda não faz sentido. Mas vai fazer. Cada lágrima, cada oração, cada momento em que você pensou em desistir, mas continuou. Tudo isso está sendo usado, nada está sendo desperdiçado, porque Deus não trabalha apenas no resultado, ele trabalha no processo. Ele transforma você no caminho, e quando você percebe isso, você para de lutar contra o processo e começa a confiar nele. E isso traz descanso. Agora eu quero que você pense em algo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que tem ocupado esse lugar na sua vida hoje? O medo, a ansiedade, a opinião dos outros, o passado, as suas próprias inseguranças, porque aquilo que ocupa esse lugar define a forma como você vive. Mas hoje você pode reposicionar isso. Hoje você pode decidir novamente. Hoje você pode dizer: eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem sentir tudo. E isso já é suficiente, porque fé não é sentir, é confiar. E quando você dá esse passo, Deus começa a agir de formas que você nem imagina. Portas se abrem, caminhos se alinham, forças aparecem, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo despertado dentro de você, algo sendo alinhado, algo sendo restaurado. Talvez você ainda não consiga explicar, mas você sente, e isso já é o começo. Guarda isso no seu coração. Você não está perdido, você não está atrasado, você não está esquecido, você está sendo guiado, mesmo quando não percebe, mesmo quando não entende, mesmo quando parece difícil. Ele continua sendo o caminho, continua sendo a verdade, continua sendo a vida, e isso nunca muda. Que o Senhor te abençoe por ter chegado até aqui. Que a paz que excede todo entendimento invada o seu coração. Que todo medo seja substituído por confiança. Que toda dúvida seja iluminada pela verdade. Que todo vazio seja preenchido pela presença de Deus. Que você encontre o caminho, viva a verdade e experimente a vida. Que a sua casa seja cheia de paz, que os seus dias sejam guiados pela esperança, que em todos os momentos você se lembre, você nunca está sozinho, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e te conceda graça, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele acalme o seu coração, que Ele ilumine o seu caminho, que toda confusão se transforme em clareza, que toda dor se transforme em aprendizado, que toda dúvida se transforme em confiança, que você experimente a presença de Deus de forma real, viva e transformadora, que a sua vida seja alinhada com o propósito dele e que a partir de hoje você caminhe com mais fé, mais paz e mais certeza, hoje, amanhã e sempre. Amém.